Eu sei o que você está sentindo agora. Essa sensação, bem aqui, dentro do peito. Um vazio que não faz sentido, especialmente quando você tem tudo o que sempre quis, ou pelo menos, tudo o que te disseram que você deveria querer. Você está na casa dos 40, talvez um pouco mais, e o sucesso profissional não trouxe a paz que prometeu. Pelo contrário, trouxe uma espécie de cansaço profundo, uma pergunta silenciosa que martela na sua cabeça quando o dia termina e você está sozinho em casa. É só isso? Não deveria haver algo mais, uma sensação de plenitude que nunca chega? Você não está sozinho, meu amigo. Ninguém fala sobre isso abertamente, sobre essa dor sem nome, mas muitos de nós vivemos isso. E eu vivi por tempo demais, acredite. Tempo demais para aprender o que eu quero te contar hoje, antes que seja tarde demais para você. Meu nome é William, tenho 77 anos. Passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de aprovação, de reconhecimento, de uma sensação de valor que nunca vinha, não importa o quanto eu me esforçasse, o quanto eu acumulasse. Era uma corrida sem fim, exaustiva e solitária. Construí empresas do zero, tive uma família, comprei carros caros, casas grandes, com jardins impecáveis. Tudo que um homem, de sucesso, deveria ter, segundo o mundo lá fora, e as expectativas que me foram impostas desde a infância, como um roteiro a ser seguido. Mas, por dentro, eu era um menino assustado, sempre esperando a validação de um pai que nunca a deu. Um pai que parecia distante, como uma montanha fria que eu nunca conseguiria escalar ou um muro intransponível que me impedia de chegar perto. Essa busca incessante me custou a presença real nos momentos importantes, a alegria simples das coisas pequenas, a capacidade de sentir de verdade as emoções. Levei décadas para, finalmente, entender o que estava acontecendo. E hoje, quero te contar o que aprendi, antes que você chegue aos 77 anos com as mesmas perguntas sem resposta e a mesma dor sem nome que eu carreguei por tanto tempo. Nós, homens, somos ensinados desde muito cedo a engolir tudo. A dor que sentimos, a dúvida que nos corrói, o medo que nos paralisa. A gente aprende que demonstrar qualquer fraqueza é perigoso, é um sinal de que não somos homens de verdade, fortes e inabaláveis. Que o valor de um homem está no que ele faz, no que ele conquista, no tamanho da sua conta bancária ou do seu escritório, não no que ele sente ou no quanto ele se conecta consigo mesmo e com os outros. É uma corrida sem fim, onde o pódio está sempre um pouco mais à frente. E assim, a gente passa a vida inteira construindo muros altos, empilhando conquistas como se fossem tijolos para esconder um buraco que a gente nem sabia que existia lá no fundo do peito, um vazio que nos consome e nos deixa exaustos. Você se esforça no trabalho, se dedica horas a fio, faz o que é certo, mas o reconhecimento, quando vem, é um alívio passageiro, um sopro que se vai rapidamente. E a cada novo degrau, a cada nova vitória, a sensação de vazio só parece aumentar. Como se você estivesse escalando uma montanha íngreme para descobrir que o topo é só mais um platô, e a vista, bem, a vista é a mesma de sempre, sem cor, sem emoção, sem propósito. Meu pai era um homem imponente. Sempre de terno impecável, mesmo em casa, no domingo à tarde, lendo seus jornais. Poucas palavras, e nenhuma delas de carinho ou afeto, que eu me lembre. Sua presença era mais uma ausência barulhenta, um silêncio que pesava no ar. Eu me lembro vividamente de ter uns 7 anos. Queria mostrar a ele um desenho que fiz na escola. Um avião, todo colorido, com janelinhas e fumaça saindo do motor, feito com todo o meu coração de criança, esperando um elogio, um sorriso, um gesto de orgulho. Ele estava na sala, lendo o jornal, o mesmo jornal de sempre. Eu estendi o desenho, animado, esperando um sorriso, talvez um "muito bom, meu filho", ou um afago na cabeça. Mas ele mal olhou. "Está bom, William. Agora vá brincar", ele disse, sem tirar os olhos da página, como se eu fosse uma interrupção. A voz dele era sempre distante, como um eco num salão vazio e frio. Nunca um abraço apertado, nunca um "eu te amo". O que eu aprendi ali, sem que ninguém me dissesse uma única palavra, é que amor era condicional. Que eu precisava merecer atenção, que eu precisava ser algo grandioso para ser visto, para ser amado de verdade. E assim, comecei a construir a minha vida inteira em cima dessa premissa falsa e dolorosa. Eu precisava ser o melhor, o mais bem-sucedido, o mais respeitado em qualquer ambiente, em qualquer situação. Só assim, talvez, eu preencheria aquele buraco que ele deixou aberto no meu peito, aquela dor da invisibilidade que me acompanhava como uma sombra. Aos 45 anos, eu estava no auge. Minha empresa tinha acabado de fechar um contrato milionário, o maior da nossa história.
Meu nome estava nas páginas dos jornais de economia, com fotos e entrevistas. Minha conta bancária era o que muitos sonham e o que a sociedade define como o topo do sucesso. Eu tinha uma casa enorme, com vista para o mar, um carro importado na garagem, o mais novo modelo. Naquela noite, depois da festa de celebração, voltei para casa. Minha esposa dormia profundamente. As crianças, pequenas, já estavam em seus quartos, em sono tranquilo e inocente. Eu me sentei na minha poltrona de couro, na sala escura, com o troféu reluzente em cima da mesa de centro. E lá estava ele, o vazio, mais forte do que nunca, quase palpável, me sufocando. Não era tristeza, não era raiva, era uma ausência de qualquer coisa, uma dormência profunda, um nada que me consumia. Como se eu tivesse corrido uma maratona exaustiva para cruzar uma linha de chegada que não existia de verdade, uma miragem. Eu tinha tudo que o mundo dizia ser sucesso, mas não sentia absolutamente nada. Era uma dor sem nome, uma invisibilidade profunda, mesmo estando no centro das atenções. O silêncio da casa era ensurdecedor, um grito mudo da minha alma. E esse padrão, essa busca desesperada por algo que nunca vinha, não ficou só no trabalho, no mundo dos negócios. Ele se infiltrou em tudo na minha vida, como uma doença silenciosa que corrói por dentro, afetando meus relacionamentos mais íntimos. No meu casamento, eu esperava que minha esposa preenchesse aquele espaço vazio, que ela me validasse com elogios e atenção constante. E quando ela não fazia isso do jeito que eu esperava, eu me fechava completamente, construindo muros invisíveis entre nós, aumentando a distância. Com meus filhos, eu cometi os mesmos erros do meu pai, mesmo jurando a mim mesmo, em silêncio, que não faria. Eu os cobrava, os empurrava para o sucesso acadêmico e profissional, sem perceber que o que eles mais precisavam era da minha presença, do meu olhar atento, do meu carinho genuíno, de um abraço sincero e desinteressado. Eu estava ali fisicamente, na mesma sala, na mesma casa, mas a minha mente estava sempre no próximo objetivo, na próxima conquista a ser alcançada. Eu estava ausente, mesmo presente, um fantasma em meu próprio lar, e a culpa, anos depois, pesou como uma âncora de navio. A vergonha de ter repetido o ciclo, de ter causado a mesma dor que eu senti em meus próprios filhos. É um despertar tardio, sim, doloroso até a alma, mas absolutamente necessário para minha própria paz e redenção. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era um ano mais velho que eu e a vida dele era uma corrida sem fim, igual à minha. Sempre buscando o próximo projeto, o próximo investimento milionário, o próximo grande negócio que, finalmente, o faria feliz, que lhe traria a tão sonhada paz. Ele morreu aos 60, de um ataque do coração fulminante, ainda planejando a próxima grande coisa, com a agenda lotada e o celular tocando sem parar. Nunca parou para sentir o sol no rosto, para rir de verdade com os netos, para simplesmente ser e apreciar o momento presente que lhe era dado. Por outro lado, tinha o Manuel. O Manuel não tinha grandes ambições de fortuna ou poder. Era um marceneiro, com as mãos calejadas e o cheiro de madeira que ele tanto amava. Ele vivia de forma simples, mas com uma riqueza invisível, uma paz que irradiava. Mas o sorriso dele, o sorriso do Manuel era de quem tinha encontrado algo que eu só fui encontrar muito, muito depois. Ele me via, me escutava de verdade, me dava um abraço apertado sem eu precisar pedir. O Manuel não estava correndo atrás de nada. Ele tinha a si mesmo, a paz dele, a presença. Ele me ensinou, sem palavras, que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou status, mas sim na capacidade de estar, de sentir, de ser suficiente, exatamente onde você está, com quem você está, e com o que você tem de verdade dentro de você, sem precisar de aprovação externa. Para mim, hoje, liberdade não é ter o poder de comprar o que quiser. Não é ter a agenda lotada de compromissos importantes que te fazem sentir produtivo ou indispensável. Isso é apenas mais uma prisão, disfarçada de sucesso, que te mantém acorrentado. Liberdade, de verdade, é a capacidade de parar asterisco. É poder sentar numa praça, olhar as crianças brincando, sentir a brisa no rosto e o cheiro da grama, sem pensar no próximo e-mail, na próxima reunião urgente, no próximo prazo. É estar totalmente presente e em paz com o momento, sem a ansiedade do futuro ou o peso do passado. Suficiência interna não é uma palavra bonita de livro de autoajuda. É a sensação visceral de que você já tem tudo o que precisa para ser completo. Que você é digno, inteiro, valioso, agora, neste exato momento, sem precisar de mais nada.
É a aceitação profunda de que o buraco que você tenta preencher com conquistas nunca foi feito para ser preenchido por coisas de fora. Ele é um espaço sagrado para a sua própria presença, para a sua própria verdade, para o seu próprio ser. Um lugar para você se encontrar, finalmente, e se sentir em casa dentro de si, pela primeira vez na vida. A solução externa nunca funcionou porque ela alimenta o mesmo mecanismo que te colocou nessa situação desde o início, a busca incessante por aprovação, o medo paralisante de não ser suficiente, de ser invisível, de não ser amado. Cada nova conquista é apenas um band-aid temporário numa ferida profunda que precisa de sutura, de cuidado de verdade, de atenção e carinho, não de mais uma distração. Você se convence de que, desta vez vai ser diferente, que, desta vez o reconhecimento vai ser o suficiente para preencher o vazio. Mas não é, e nunca será. Porque o que você busca não está lá fora, em nenhum prêmio, em nenhum elogio, em nenhuma conta bancária volumosa, em nenhuma posição de poder. Está dentro de você. Aquele vazio que te assombra, a dor sem nome que você sente na calada da noite, é um convite. Um convite para olhar para dentro, para a criança que ainda espera ser vista por você mesmo, para o homem que você é, que ainda espera ser aceito, por ele mesmo, sem condições. É o medo de confrontar essa dor que nos faz correr, que nos faz empilhar mais e mais coisas, na esperança vã de que o peso delas nos esmague antes que a gente precise sentir o que realmente está ali, pulsando, pedindo atenção e aceitação, exigindo ser reconhecido. Não te peço para jogar tudo para o alto, para abandonar sua vida e suas responsabilidades. Te peço para parar asterisco. Para sentir o que está aí agora, bem no seu peito. Essa sensação de cansaço, de invisibilidade, de dor sem nome. Dá permissão para você mesmo sentir. Não é fraqueza, meu amigo. É a maior coragem que um homem pode ter. A coragem de olhar para o que foi, para o que é, e decidir que você merece algo diferente, algo real e verdadeiro, que você merece a sua própria presença, a sua própria validação, vinda de dentro. Você não precisa de mais um troféu na estante, de mais um título no cartão de visitas para se sentir digno. Você precisa de você, de quem você é de verdade, sem máscaras, sem as expectativas de um pai ou de uma sociedade que te ensinou a correr atrás do vento e de aprovação externa que nunca chega. Se essa conversa te tocou de alguma forma, se ela te fez sentir um alívio, mesmo que pequeno, por não estar sozinho nessa jornada, por favor, faça uma coisa simples, mas poderosa. Compartilhe este vídeo com outro homem que você conhece. Alguém que, talvez, esteja sentindo o mesmo vazio, a mesma dor sem nome, a mesma invisibilidade. Ele pode precisar ouvir isso mais do que você imagina. Não por mim, mas por ele. E por você. Para que ele também possa parar e se encontrar, e quem sabe, encontrar um pouco de paz.